nos diálogos de Platão, principalmente na República, no livro segundo e terceiro e no livro 10º. E qual que é a crítica de Platão a Homero, a Odisseia, a Ilíada e a outros poetas épicos? É o seguinte, que o contexto da República é que Sócrates está conversando com vários interlocutores para tentar estabelecer como seria uma cidade ideal. E aí, durante essa discussão, Sócrates diz que não seria bom para uma cidade ideal a presença de textos como os de Homero. Por quê? Porque, tudo bem, a gente precisa de histórias para formar as pessoas. Uma criança, principalmente, não vai conseguir destrinchar um texto filosófico, não vai conseguir compreender conceitos abstratos muito sofisticados. Então, é fundamental na formação dos cidadãos, e principalmente nos guardiões dessa cidade perfeita, ideal, que eles sejam educados por meios de ficções, por meio de narrativas, mitos. Então, tudo bem você produzir mentiras, nesse sentido, assim, falsidades, porque elas podem ter dentro de si verdades. Mas o problema com Homero é que Homero oferece mentiras feias. Platão é super partidário das nobres mentiras, como ele mesmo diz, que podem gerar uma história falsa, mas gera coesão social, gera valentia na hora da batalha para defender a cidade de algum exército inimigo. Perfeito, nobres mentiras. Mas mentiras feias não têm lugar na cidade ideal. E por que que Homero, os textos, a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, são consideradas mentiras feias por Platão? Porque, seguindo a crítica que Xenófanes já fazia, para Platão tem vários erros teológicos e morais, filosóficos, na representação dos deuses, principalmente, e dos heróis dessas histórias. Primeiro, os deuses são apresentados como causadores do mal. Então, Zeus, por exemplo, no momento na Ilíada, é descrito como tendo 2 jarros, de onde ele tira o mal e joga para algumas pessoas e tira o bem e distribui para outras pessoas. E para Platão, essa ideia sobre o divino, ou para Sócrates, pelo menos o personagem, né, que é meio que a voz de Platão no diálogo, para Sócrates, os deuses, eles são responsáveis apenas pelo bem. Os deuses são bons, estritamente bons e perfeitos. Então, a ideia de deuses causarem o mal, como aparece na Ilíada e na Odisseia, é inadmissível. Isso não é positivo para a piedade, isso não é positivo para uma compreensão genuína, autêntica, adequada do divino. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os deuses na Ilíada e na Odisseia, eles mudam de opinião, mudam de posicionamento em relação a alguma situação e mudam fisicamente, inclusive. Se disfarçam, assumem outras formas. E para Platão, o divino é incompatível com mudança. O divino é perfeito. E o perfeito não pode mudar. Porque se você é perfeito e você muda, você tem que mudar necessariamente para pior. Porque se você mudou para melhor, então você não era perfeito. Então, para Platão, os deuses são perfeitos e imutáveis. E isso não aparece na Ilíada e na Odisseia. Aparecem os deuses ali agindo como pessoas que se arrependem, que erram. Afrodite é vencida por um mortal. Diomedes fere a pele de Afrodite. Diomedes vence o próprio deus da guerra em batalha, Ares, né, na Ilíada. Então essas imagens são inadmissíveis para cultivar uma piedade e uma compreensão do sagrado adequada na cidade perfeita. Outro ponto que Sócrates critica a apresentação dos deuses é a questão do engano. Zeus mesmo na Ilíada, ele dá uma revelação em sonho para Agamenon que é falsa. Então ele produz o engano, a mentira de uma forma muito descarada. Isso não é positivo também. A gente não pode ter uma visão dessa dos deuses, que os deuses mentem pra gente, que os deuses não são confiáveis. Inadmissível. E além disso, os deuses lutam entre si. Isso em vários momentos, mas principalmente na Ilíada. No canto 20, se eu não me engano, tem uma disputa bem direta entre deuses, né? Atena luta com Ares, Apolo evita o conflito ali com Poseidon, mas tem umas lutas ali entre os deuses. Hera bate em Ártemis, né? Com o próprio arco da deusa Ártemis. Então tem uma luta ali entre os deuses que eram pró-Troia versus deuses pró-gregos. E isso também é a ideia de existir discórdia, desarmonia no mundo celestial é inadmissível. Então, esses são alguns pontos teológicos, digamos assim, que Platão ou Sócrates levanta contra Homero. Outro ponto é, não sobre os deuses agora, mas sobre os heróis deveriam ser figuras exemplares, modelos. As pessoas deveriam querer imitar os heróis. Só que os heróis de Homero não são boas referências. Os heróis de Homero, Aquiles, por exemplo, é um chorão, nas palavras do próprio Sócrates, ele se lamenta em excesso e é
ávido, né? Ele tem uma cobiça muito grande por bens, por mulheres que foram pilhadas, inclusive, né? Tratadas como propriedade aí nesse contexto, foram pilhadas ali em contexto de guerra, que é o que desperta a discórdia entre ele e o Agamenon, né? Uma disputa por uma mulher que tinha sido abduzida ali por eles em campanhas militares. Então, assim, são figuras que se entregam à luxúria, à avidez, a um pranto excessivo, então não são bons modelos morais. E, além disso, tem uma coisa que Sócrates denuncia especificamente na Odisseia, que é que a Odisseia, quando fala que Odisseu viajou para o mundo dos mortos, ele pinta o mundo dos mortos como um lugar terrível, inclusive para os virtuosos, ou pelo menos para os heróis, que nem são tão virtuosos assim, como o próprio Sócrates critica, né? Mas Aquiles, pô, Aquiles é o herói da Ilíada, não é? O principal guerreiro da Ilíada, celebrado na Ilíada, e ele tá no Hades, tá no mundo dos mortos, numa condição triste, terrível, que ele mesmo admite que seria melhor estar vivo como um servo no campo do que estar como um rei entre os mortos. Então, ao pintar uma imagem muito triste da morte, inclusive para os guerreiros valorosos no campo de batalha, isso desestimula a coragem, desestimula o exército da cidade ideal de encarar essa possibilidade de morrer. Então, essa corrupção da valentia por meio de uma imagem inadequada da morte também é um ponto que é crucial ali na crítica que Sócrates faz da Odisseia, né? Bom,